Olá, sou a professora Luciane, professora de técnica vocal e teclado. Como estamos falando sobre canto no momento, nós estamos na quarta aula e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o aquecimento vocal. Na verdade, hoje nós vamos fazer vários exercícios que são um aquecimento prévio para a voz, para a gente poder cantar, para a gente poder cantar com a voz nítida, né? Para não ter aquela falha na voz, aquela rouquidão. Todos os exercícios têm um porquê, né? A gente vai fazer alguns que vão soltar as pregas vocais, para que se cante com mais facilidade, para que sua voz saia com mais facilidade, para que você consiga atingir as notas mais agudas também. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é um exercício que vai ser com a boca fechada. É tipo aquele que a gente cantou na primeira aula, mas a gente vai fazer com boca que usa, só falando, né? Tipo, na verdade, sem cantar. Você vai mastigar fazendo isso um M, né? Tipo, vocês lembram daquele exercício que eu falei para vocês aprenderem a jogar a voz de vocês da garganta para cima e não forçar a garganta? Então você lembra que tem que falar manga. Então você sente o som ressoar aqui. Então lembrando que todos os exercícios você inspira e faz a mesma sensação de bocejo para você fazer essa coisa com a voz, que é posicionar ela. Então não adianta você só usar apoio, você tem que fazer tudo em conjunto. Você vai inspirar, então você está relaxado e vai inspirar fazendo Você pode ir a fazer esse som até um limite que você aguente, usando o apoio, né? Se sentiu cansada, acabou sua voz, está ficando sem ar, você respira. Cada vez você faz um pouquinho mais agudo. Então você fez agora você vai fazer engole. Aquela saliva que você produziu ao mastigar, ao fazer ela lubrifica as pregas vocais, ajudando você a ter uma voz mais nítida, né? Emitir uma voz com mais clareza. Outro exercício bom para você aquecer a voz antes de cantar é o brrr, né? Tem gente que tem dificuldade, mas todo mundo consegue. É só uma questão de aprender como fazer. Então você tem que inspirar e usar o apoio abdominal para produzir esse som. Então você vai fazer reto, né? Num tom reto da sua voz. Você inspire. Eu não vou fazer muito, né? Porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mas vocês podem fazer até acabar o ar, né? Vocês vão ficar sustentando. Enquanto vocês usarem o apoio, vocês conseguem emitir esse som por muito tempo. Então, assim, esse é um exercício muito bom para soltar a voz, tá? Ele também é bom você começar no nível médio, né? O grave, indo pro médio, depois pro agudo, depois volta pro médio. Então você fez brrr, depois você faz um pouquinho mais agudo. Brrr, até acabar seu ar. Aí você inspira, faz de novo, sempre usando a técnica. Sempre lembrando que você tem que usar o apoio abdominal e abrir a garganta, né? Os exercícios muito bons para você aquecer a voz, porque se você cantar com a voz sem aquecer, você vai sentir muito mais dificuldade para soltar essa voz. E também você vai estar com a voz mais rouca, mais suja, fazendo
com que dê algumas quebras na melodia ou na voz, né, na hora que você estiver cantando. Então, exercícios muito bons são exercícios com M. Então, se a gente fizer, por exemplo, esse daqui, é o mio, você vai falar mi, i, o. Você vai subir uma escadinha, você vai fazer mi, o. Aí você respira, daquele jeitinho que eu ensinei nas outras aulas. Inspira pelo nariz, jogando ar para a região abdominal. E quando começar a produzir o som, esse ar que você inspirou, você apoia para que ele faça o som. Então, isso faz com que você não force a garganta e com que você consiga soltar a voz bem melhor. Então, continuando. Na cabeça. Você sente a cabeça cheia de ar, de som. Abrindo a garganta. Então, vocês perceberam que o som estava sempre cheio, a voz sempre estava nítida e clara. O que faz com que a minha voz fique dessa forma? Sem que ela fique assim, em vez de eu fazer aquela voz soprosa, fraca, sem potência. Essa voz soprosa, ela é feita porque você não está usando o apoio, porque você não está abrindo a garganta, porque você não está usando técnica. Então, essa voz, ela vai te fazer desafinar, ela vai fazer você sentir insegurança. Para que você atinja essa voz mais impostada, que a gente fala, você só precisa fazer tudo que eu já falei das outras vezes. Você tem que usar o apoio, abrir a garganta e respirar corretamente. E sempre jogar o ar, aliás, jogar a voz para a cabeça, né? Então, quanto mais agudo, mais você vai sentir ressonar daqui para cima. Nos médios ressoa da boca para cima. Então, assim, você não pode nunca sentir ressoar aqui dentro da garganta. Sempre a cabeça, que é onde ecoam os sons agudos e alguns médios. Os graves, eles até ressoam no peito, né? Mas com técnica, você tem que abrir a garganta da mesma forma, tá? Então, esses exercícios são bons para soltar a voz. Eu vou fazer hoje os exercícios todos, do início ao fim, para que vocês possam acompanhar, né? Treinar em casa. Aí não fica tão difícil. Tipo, às vezes eu falo um exercício e faço só um pedacinho, aí você fala, mas e o resto, como que eu vou fazer? Principalmente para quem não toca instrumento, fica mais difícil, né? Então, a gente vai fazer os exercícios de forma... do início ao fim. A gente começa no grave, médio, vai para o agudo e volta para o médio,
tá bom? Então, agora a gente vai fazer um com a vogal O. Então, vocês vão perceber certas dificuldades em algumas vogais e algumas facilidades em outras. Então, por exemplo, se você fizer a vogal O, aquele O de anjinho, você percebe que a sua garganta já está na posição correta para o som passar. Ela já abre, ela já fica arredondada. O, A, são vogais fáceis de você emitir o som e de você aprender a soltar a voz com a garganta na posição correta. O U, I é mais espremidinho, então a gente tem bastante dificuldade. Mas com o desenvolvimento da abertura da garganta, você acaba aprendendo também. Então a gente vai fazer 2 tipos de exercícios agora. O primeiro é o O, que é bem facinho. Ele só é mais difícil por ser um pouquinho mais agudo, então você tem que usar mais o apoio nessa hora, tá? Então agora a gente vai fazer um arpejo subindo uma escada de 4 degraus. Então vocês estão aqui, ó. Então eu subo e desço os mesmos degraus que eu subi, da mesma forma, com a mesma posição da garganta e com o mesmo apoio, tá? Então a gente vai começar aqui no grave e vai indo pro agudo. Não esquece do redondinho. Suavidade na voz, com bastante apoio. Vocês viram que não é porque é agudo que eu preciso gritar. Eu atinjo a nota com mais facilidade se eu deixar a voz suave, deslizando pelas notas da forma correta com a técnica. Voltando. Isso, até aí. Então, quanto mais eu abrir a garganta, mais fácil o O sai. Só que o O já produz a abertura da garganta com facilidade. Então, assim, o I, como eu estava falando, e o U são mais difíceis. O que você tem que ter em mente? Além de você abrir a garganta, você tem que colocar as vogais todas no lugar certo. Você tem que falar A, E, I, O, U. Se você falar A, E, I, O, U, ninguém vai te entender. Então, cantando é a mesma coisa. O lugar das vogais na boca faz toda a diferença na hora de você emitir o som cantando, porque as pessoas vão compreender o que você está cantando e você vai atingir as notas com mais facilidade, colocando as vogais no lugar certo. Você atinge com mais facilidade do que se você canta daquele jeito assim, tudo com a boca parada, retraída. Então você tem que colocar as vogais no lugar certo para que a abertura da garganta aconteça da forma correta, para que a voz saia com facilidade. Então agora a gente vai usar as vogais U
I. Como eu disse, são as mais difíceis de você arredondar a garganta, de você abrir, de você manter aquela sensação de bocejo ou como se a garganta estivesse cheia de ar. I. É mais difícil do que O, A. Então, a gente vai treinar com as vogais U, I, fazendo esse exercício, ó. Então, há uma diferença, eu fazendo com técnica, do que se eu fizesse assim, ó. Ó a dificuldade para eu fazer e olha que horrível que fica esse som. Porque eu não usei técnica nenhuma, eu simplesmente botei na garganta, né? Então, são exercícios que vão desenvolvendo a técnica na nossa voz e que vão preparando a nossa voz para cantar também. Então, quando a gente estiver com a garganta bem aquecida, a gente pode cantar. Então, nas próximas aulas eu vou estar passando mais alguns exercícios e mais algumas dicas, né, sobre a técnica vocal. Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido e que vocês possam aproveitar os exercícios para já ir aprendendo e fazendo em casa, tá bom?